A sexta trombeta de juízo tem assuntos espirituais, porém longos e complexos. E para que você entenda tudo da melhor maneira possível, nós vamos dividir a sexta trombeta de juízo em 5 partes, que terão os seguintes temas: o toque da sexta trombeta de juízo, o anjo forte, o livrinho aberto, a medição do santuário e as 2 testemunhas. Após a conclusão dessas 5 partes, teremos também a conclusão da sexta trombeta de juízo e poderemos passar para a 7ª e última trombeta de juízo. Espero que você continue acompanhando conosco aqui essa saga apocalíptica. Deixe seu like e ajude no crescimento do canal, o indicando para os seus amigos, familiares e usando os nossos vídeos para evangelização. Agora vamos para o vídeo. A sexta trombeta de juízo. Primeira parte: o toque da sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram, então, soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saem da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Apocalipse capítulo 9, versículo 13 a 21. O juízo dessa trombeta é o cumprimento do segundo ai. O primeiro atormentou os homens que não tinham o selo de Deus durante 5 meses. Na terra do Egito, traçamos um paralelo desse aí, pois naquela oportunidade as 10 pragas alcançaram apenas o povo egípcio. O povo de Israel manteve-se imune a elas. O tormento do primeiro ai será de tal forma que os homens desejarão a morte, e ela fugirá deles. Nessa sexta trombeta de juízo, a situação se inverte por meio do fogo, da fumaça e do enxofre. É morta a terça parte da humanidade. O juízo dessa trombeta é constituído daquilo que os 4 anjos são e fazem. Quando eles foram soltos pelo anjo que tocou a sexta trombeta, um exército de 200 milhões de cavaleiros saiu para matar. Esses são anjos diabólicos. Os anjos celestiais estão sempre livres a serviço de Deus. Jamais teriam qualquer razão para estar presos, mas tanto a prisão desses 4 anjos quanto as dos 200 milhões teve uma única razão. Foram reservados justamente para a hora, o dia, o mês e o ano em que seriam soltos, a fim de executarem o juízo da sexta trombeta contra a humanidade rebelde. Esses 4 demônios especiais lideram os 200 milhões de cavalos e seus cavaleiros, e com a soltura deles é dizimada a terça parte da humanidade, o que representaria hoje quase 2 bilhões de seres humanos, através do fogo, da fumaça e do enxofre. Embora toda a execução dessa mortandade esteja a cargo de Satanás, mesmo assim isso acontecerá como juízo de Deus.
É muito provável que esses 200 milhões de seres infernais sejam os espíritos guias daqueles que comandarão a mais terrível guerra mundial. Os homens que têm o poder de acionar os botões para fazer desaparecer cidades inteiras através de bombas nucleares são possuídos por demônios que ainda não têm a permissão divina para impulsioná-los. Mas quando aqueles 200 milhões de seres satânicos forem livres para essa finalidade, agirão com toda a liberdade para impulsionar os homens a soltarem suas bombas assassinas. O fogo, a fumaça e o enxofre são, na verdade, os elementos que caracterizam as guerras nucleares. Muito embora nós possamos ter uma ideia daquilo que vai acontecer pelo que temos visto nos filmes, a realidade será completamente diferente da nossa imaginação. O restante dos homens que sobreviverem a essa catástrofe, ou seja, os 2/3 restantes da humanidade, cerca de 4 bilhões de pessoas, mesmo assim não se arrependerão das obras de suas mãos. Continuarão a adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Talvez você se pergunte: quem adora os demônios ou ídolos? Todas as pessoas, sem exceção, que não estejam praticando a palavra de Deus, direta ou indiretamente, adoram demônios ou ídolos, ainda que a pessoa não creia em ninguém ou em nada. Mesmo assim, ela é idólatra. Por quê? Porque amar filhos, pais, mulher, marido, casa, dinheiro, automóvel ou até mesmo a própria vida mais do que o Senhor Deus é uma idolatria. Qualquer pessoa ou coisa que ocupe o coração e não seja o Senhor Jesus Cristo passa a ser idolatria. Podemos conferir o que Deus revela para o apóstolo João com a máxima expressão de clareza quando diz: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Apocalipse capítulo 9, versículo 20 a 21. Alguém poderá perguntar: quando eu cometi homicídio se eu nunca matei alguém? A Bíblia afirma que todas as vezes que um odeia o outro está cometendo homicídio. Aqui, a palavra irmão significa semelhante. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassínio não tem a vida eterna permanente em si. Livro de 1 João, capítulo 3, versículo 15. E feitiçaria? Quando uma pessoa é feiticeira, basta ela procurar comunicação com os mortos, acender velas para as almas, usar patuá ou desejar conhecer o futuro através de cartas, horóscopos, bolas de cristal. E a respeito da prostituição, nesse aspecto, o Senhor Jesus disse: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 28. Aqui, adultério está no contexto de prostituição. Se o olhar impuro já produz o adultério, quanto mais a consumação do fato. Continua no próximo episódio.